Olá pessoal, tudo bem? Então hoje nós vamos falar sobre publicidade e algumas práticas abusivas acerca do fornecedor, certo? Essa parte do código que nós temos basicamente do artigo 30 até o artigo 49 são obrigações, né? São deveres do fornecedor na relação de consumo que ele vem estabelecer com o consumidor, tá? Então aqui você tem muito mais deveres para serem seguidos, né? De normas de conduta para o fornecedor e que devem ser observados pelo consumidor para que eles venham a exigir o cumprimento, tá? O artigo 37, ele fala sobre a questão da publicidade. Inicialmente, cabe ressaltar que publicidade é diferente de propaganda, tá? Quando a gente fala de propaganda, você fala de propagar ideias, pensamentos, ideologias, teses, etc., né? Que na verdade são conteúdos, né? Que muitas vezes são particulares, né? Muitas vezes são de alguns grupos, pequenos, médios ou grandes, mas que não necessariamente tenha a conexão com a realidade, né? Dado o seu nível de subjetividade. Quando a gente fala de publicidade, não. A publicidade, na verdade, é você tornar público uma informação, né? Você tornar público uma notícia, certo? Então, você tem uma diferença essencial entre publicidade e propaganda, tá? A publicidade a gente já viu, né, lá nas nossas primeiras aulas, que ela está relacionada com a questão do direito à informação, né? Então, o consumidor tem o direito à informação e essa informação precisa ser clara, precisa ser adequada, precisa ser taxativa, precisa ser correta, precisa ser em língua portuguesa, né? Então, a publicidade, ela será, no caso, enganosa, né? Quando essa publicidade veiculada pelo seu fornecedor, né? Em qualquer canal de comunicação, né? Seja por meio de jornal, folheto, internet, telefone, etc., né? Ela tenha efetivamente informações inverídicas, informações incompletas, né? Ou que ela venha a omitir determinados elementos acerca da oferta daquele produto ou serviço que venha induzir o consumidor a erro, né? Então, por exemplo, você tem a ideia de comprar um aparelho de celular, né, para você assistir suas videoaulas em casa. E aí o fornecedor ele oferta o aparelho celular, mas ele omite, por exemplo, a informação de que aquele aparelho celular não tem câmera, né? Então, como é que você vai, por exemplo, fazer a gravação, né, e assistir a essas aulas de videoconferência, né, se você não tem uma tecnologia que é essencial ao objetivo pelo qual você está adquirindo aquele produto, né? Então, isso na verdade é uma informação que torna aquela publicidade enganosa por conta da omissão de um dado que ele é relevante, né? E que induz a erro ao consumidor de adquirir aquele produto, mesmo que aquele produto não tenha aquela tecnologia que ele espera que ele tenha, né? Certo? Ou então você vai, por exemplo, comprar um videogame, né? E aí você vai comprar um videogame para o seu filho e aí não fala lá que, por exemplo, aquele videogame você não pode utilizar automaticamente os CDs e DVDs para os jogos, porque é necessário que você compre ainda uma memória, né, para o videogame. E sem memória, o videogame não consegue rodar os jogos. Então, se você não tem essa informação de uma forma clara, de uma forma taxativa, então essa publicidade ela é considerada incorreta, né? Ela é considerada, no caso, portanto, ela é considerada, portanto, uma publicidade enganosa, né? Já a publicidade ela vai ser abusiva, né, quando você não tem efetivamente aqui um vício, né, quanto às informações dos dados da oferta, você não tem aqui a omissão de dados
quanto aos elementos do produto ou do serviço que você está ofertando, mas você tem aqui uma tática, né, de fazer uma publicidade que muitas vezes é desenvolvido, né, por essas empresas de comunicação, de marketing, ou pelo menos diretamente pelo próprio fornecedor, onde você venha com essa publicidade a ofender ao sistema jurídico a partir de seus costumes, a partir de seus princípios, a partir dos seus valores e etc, né? Então, por exemplo, aquelas propagandas, né, que a gente tem de cerveja, que muitas vezes você focaliza a figura da mulher e o corpo feminino do que efetivamente a cerveja em si, né, que é o produto que você está dando por publicidade. Então, aquilo dali é uma propaganda, é uma publicidade, desculpe, né? No caso aqui, abusiva. Por quê? Porque você está se utilizando, né, de uma figura feminina, né, do corpo feminino, né? Então, você está expondo a figura da mulher, né, em detrimento do que você privilegiar efetivamente o seu produto, né? Ou então, quando você faz chamadas publicitárias, né, de cunho racista, de cunho homofóbico, ou que venha a induzir a criança a querer demais, né, aquele produto que venha a lhe causar um consumismo ou transtorno psicológico, né, sobre aquela, como é o caso daquela publicidade que você tinha antigamente, né, compre batom, compre batom, compre batom, compre batom, compre batom, né? Então ali é uma publicidade que ela, na verdade, ela se configura abusiva, né? Por quê? Porque ela incitava efetivamente, né, para que essa ideia, né, compre batom, ficasse repetindo na sua cabeça, para de fato você querer comprar chocolate, né? De você comprar batom. E o chocolate, por mais que seja gostoso, né, mas é um produto que não é saudável, né, para o consumo de crianças, em razão da sua quantidade, certo? Ou então aquela questão de eu quero minha calói, né, que você tinha antigamente naquelas propagandas de Natal. Então gera efetivamente um viés consumista, né, onde não serve qualquer bicicleta, né, ou bicicleta de padrão econômico inferior, tem que ser efetivamente uma calói, né? Então isso gera uma ideologia para o consumismo da criança que pode causar um transtorno psicológico, né? E que isso venha a se desenvolver até mesmo quando ela venha chegar na idade adulta, gerar um consumo excessivo, né? Ela pode até mesmo depreciar seu patrimônio por conta de querer atender seus padrões loucos de consumo, etc, né? Então ela configura também efetivamente abusiva, né, quando a publicidade ela vem ofender a moral, aos costumes, aos valores e aos princípios que são estabelecidos pela ordem jurídica e também pela sociedade, tá? O artigo 38, que a gente já falou na aula sobre inversão do ônus da prova, ele fala sobre aqui uma hipótese de inversão do ônus da prova ou legis. Por quê? Porque se o fornecedor ele foi imputado de que realizou uma publicidade indevida, né, fora dos padrões legais, ou seja, uma publicidade enganosa, uma publicidade abusiva, cabe a ele provar efetivamente, né, que aquela publicidade que ele veiculou, ela está correta de acordo com as normas do Código de Defesa do Consumidor e do ordenamento jurídico, né? Então, cabe aqui ao fornecedor ele comprovar efetivamente acerca da licitude, da legalidade dos padrões da sua publicidade veiculada, certo? Para terminar essa questão quanto à oferta e publicidade, nós temos também o artigo 40, né? O artigo 40, ele fala sobre a questão do orçamento, né? O orçamento é uma questão que é importantíssima para os contratos, por quê? Porque ela se configura enquanto um desenvolvimento entre a oferta, né, e a relação contratual, porque ela se dá a partir de uma questão pré-contratual, né, de uma negociação de um contrato. Então, o fornecedor ele tem a obrigação de lhe dar um orçamento sobre aquele serviço, sobre aquele produto, e com base naquele orçamento, ele se vincula a cumprir, né, a sua prestação de serviço ou de fornecer o produto nos termos daquele orçamento, né?
Esse orçamento, pelo artigo 40, ele tem um prazo de validade de 10 dias, né? Então, no prazo de 10 dias da emissão do orçamento, você tem como exigir o cumprimento dele, salvo se o próprio fornecedor ele estabeleceu um prazo maior, né? Menor não pode, tá? Mas maior ele é devido, tá? O artigo 42, já entrando na parte contratual, né? Ele fala sobre a cobrança por parte do fornecedor para o consumidor, né? Então, no contrato de consumo, né, geralmente você paga determinada quantia em dinheiro para ter acesso a uma prestação de serviço ou a continuidade dessa prestação de serviço, né? Ou para ter acesso a um produto, né? Então você paga para ter direito à água encanada na sua casa, você paga para ter direito à energia elétrica na sua casa, você paga para ter uma internet na sua casa, né? Você paga por um frango para você colocar na sua geladeira, você ter o que comer e etc. Certo? Se o valor referente a essa prestação de serviço ou fornecimento do produto neste contrato de consumo ele não for adimplido corretamente, é devido que o fornecedor ele faça a cobrança da dívida nos termos do contrato, né? Então, o Código de Defesa do Consumidor também assegura ao fornecedor aqui o seu direito de cobrar os valores devidos nesse contrato de consumo, certo? Mas essa cobrança ela tem que ser pelos meios cabíveis, né? Não pode em nenhum momento aqui, no caso, expor o consumidor ao ridículo ou de fazer uma cobrança excessiva ou vexatória. Então, por exemplo, se você vai comprar um carro financiado, né? E aí você está pagando as parcelas do banco, mas aí você deixou de atrasar a parcela do financiamento nesse mês de maio. Está lá no seu contrato com o banco que você forneceu o seu endereço, que é o endereço da sua casa, você forneceu o telefone, que é o telefone do seu celular. Mas aí o banco, ele manda um funcionário, né, no seu trabalho te procurar. Ou então ele liga para o ramal da sua sala do seu trabalho. Ou então ele cobra do seu vizinho, né? Ou então ele vai cobrar da sua mãe e da sua avó, né? Então, tudo isso se configura uma cobrança vexatória, né? Por mais que o fornecedor tenha o direito, o dever, inclusive, de cobrar a dívida lícita, né? Mas ele tem que fazer a cobrança nos termos do contrato que foi estabelecido. Então, se o seu contato com o fornecedor se deu a partir do seu número de celular, pelo endereço da sua casa, ele não pode ir nos seus vizinhos, nos seus parentes, ou no seu patrão, ou no seu local de trabalho, vai fazer essa cobrança. Até porque são informações, são dados que você não forneceu, né? Ou seja, ele devassou a sua vida para ele chegar a essas pessoas e daí fazer a cobrança como um instrumento vexatório de forçar a cobrar aquela dívida, certo? Então, o artigo 42, ele fala sobre os limites quanto à cobrança do fornecedor para o consumidor acerca das prestações referentes ao contrato de consumo, tá? Por outro lado, se a cobrança ela for considerada indevida, né? O que é uma cobrança indevida? Uma cobrança indevida é uma cobrança referente a um débito que não existe, né? Seja porque você não tem relação jurídica com aquele fornecedor, ou seja porque você já fez o pagamento para aquele fornecedor e o fornecedor, ele por algum motivo sistêmico até, ele não reconheceu ou não identificou esse pagamento, né? Então, no caso aqui de você sofrer uma cobrança e você identificar que ela é indevida, né, nos termos do artigo 42, você precisa, na qualidade de consumidor, comprovar que aquela cobrança é indevida, como, né, mostrando o comprovante de pagamento de que ela já foi paga, ou que não existe relação jurídica entre você e aquele fornecedor, certo? Se essa cobrança ela gerar um novo pagamento, né, ou seja, um pagamento em duplicidade, então você tem o direito, no caso aqui, à restituição em dobro daquilo que foi cobrado indevidamente, né?
Ou seja, você foi cobrada por uma dívida de R$ 1.000, que você já pagou no dia 30 de abril. Né? Se você está sendo cobrado de novo disso, você já comunicou ao fornecedor que você já pagou a dívida, você mandou para ele via e-mail, WhatsApp, ou na própria loja, o comprovante de pagamento, e mesmo assim ele lhe mantém essa cobrança, você tem o direito ao ressarcimento em dobro, né, nos termos do artigo 42, né, uma vez que não existe aqui no caso, né, o engano justificável. Né? O que é esse engano justificável? É quando o fornecedor ele consegue comprovar que de fato ele errou naquela cobrança indevida, mas ele que está justificando esse erro. Mas veja, se você sofreu a cobrança indevida, você procurou o fornecedor, você provou por A mais B que aquela dívida já foi paga e que você está sendo cobrado novamente de forma indevida, não existe justificativa para aquele erro. Né? Então você, nos termos do artigo 42, você tem o direito de receber em dobro, né, esse valor que você foi cobrada indevidamente e que você já pagou. Né? Então você já tem que ter pago aquela dívida, certo? O artigo 42, ele fala também que qualquer cobrança feita pelo fornecedor precisa ser por escrito, né? Seja em documento digital ou presencial, e que conste os dados do fornecedor, mais o seu endereço, mais o seu CNPJ. Seu CNPJ. Por quê, minha gente? Né? Para evitar qualquer questão de fraude, né? Além do efetivo direito de informação. Né? Então, o consumidor está com aquela cobrança, com aquele boleto que tem lá o nome do fornecedor corretamente, o seu CNPJ, o seu endereço corretamente. Então, aquela dívida, de fato, se eu pagar, vai estar indo dinheiro para o fornecedor, certo? Então, o documento de cobrança precisa vir com essas informações, certo? Nós temos ainda a questão quanto ao banco de dados, né, que tem lá no artigo 43. O banco de dados, né, você tem dois tipos, certo? Você tem aqueles bancos de dados que tem o seu interesse público reconhecido, né, pelo nosso ordenamento jurídico, né, que é o caso do SPC, do Serasa, do Boa Vista, etc. Por que esses órgãos, né, de crédito, SPC, Serasa, Boa Vista, entre outros, Cadim também, né, eles têm um caráter público? Porque a partir daqueles dados fornecidos por essas empresas, você consegue identificar a quantidade, né, de confiabilidade que existe no mercado. Né? Se efetivamente as pessoas estão pagando em dias ou não as suas obrigações. E isso interfere na questão da taxa de juros, né? Na questão do estabelecimento do preço e por aí vai. Né? Então são informações que você verifica muito isso nos jornais, porque isso interfere efetivamente na questão da oferta e nos valores que são cobrados pelos fornecedores por produtos e por serviços. Né? Se o inadimplemento, se o grau de inadimplência da sociedade ele está muito alto, provavelmente o preço dos produtos ou serviços ou o seu acesso ele é mais rígido, né? Ele é mais duro, ele é maior, e a taxa de juros, né, por parte dessas vendas a crédito também ela é maior, porque diminui a confiabilidade no pagamento correto, né, e no prazo acertado, né, ou seja, tempestivo, quanto aquelas dívidas, certo? Então, por conta disso, é que esses órgãos de proteção ao crédito, SPC, Serasa, Cadim, Boa Vista, eles são importantes para regular esse mercado de consumo, certo? Se o nome do consumidor ele foi para o Serasa, né, primeiramente, né, antes do nome ele ir para o Serasa, Cadim, SPC, Boa Vista, etc., né, é obrigatório que o consumidor ele receba via correspondência. Pode ser por e-mail, pode ser fisicamente em sua casa ou no seu endereço cadastrado, a carta informando que você não está indo para o Serasa porque você não pagou ao fornecedor X, né, a dívida que venceu em tal dia. Né? Naquela carta ali de informação da negativação, existe aí um prazo para você pagar a dívida
para que seu nome não vá para o Serasa, né? Então, essa obrigação aqui, nos termos do artigo 43, ela é do órgão de proteção ao crédito, SPC, Serasa, Cadinho, Boa Vista, certo? Se você pagar, então seu nome não vai para o Serasa e vai ser regularizado sua dívida com o fornecedor, tá certo? Então, isso aqui é uma questão que ela é importante. Cabe ressaltar que, né, a inclusão do nome do consumidor no órgão de proteção ao crédito, ela é determinada pelo fornecedor, não é pelo próprio órgão, né? Então não é o próprio SPC Serasa que unilateralmente, que individualmente, ele vai colocar seu nome no órgão de proteção ao crédito e vai sujar seu nome na praça. Quem determina isso é o fornecedor, né? Então o fornecedor tem o dever de pedir a inclusão, né? Com esse pedido de inclusão, o órgão restritivo vai comunicar ao consumidor que tem um prazo para pagar, né? Se não pagar, então é que seu nome vai ser negativado. Depois que você vier a pagar isso aqui, né? Ou se por determinação judicial, por exemplo, né, for determinado a exclusão do seu nome do órgão cadastral, então cabe ao fornecedor, né, ele pedir ao órgão cadastral de proteção ao crédito que exclua o seu nome, né, do rol de mal pagadores, tá? Então é nessa sistemática que funciona a inclusão e a exclusão do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito, certo? Além desse banco de dados referentes aos órgãos de proteção ao crédito, nós temos os outros bancos de dados que se referem quanto às lojas, né? Veja, quando você vai numa loja, por exemplo, Centro Centauro, né? Ou quando você vai na C&A, ou quando você vai na Riachuelo, né? Enfim, você pode fazer nessas lojas um cadastro, né? Então você vai receber promoções, né? Você vai receber uma mensagenzinha bonita no dia do seu aniversário, né? Você vai receber uma ligação da vendedora dizendo que chegou a coleção de outono e inverno, primavera, verão. Você vai receber encartes no seu e-mail ou no seu telefone sobre promoções, etc, né? Então tudo isso se dá a partir desse cadastro, né, que você tem com as lojas, né? Então, geralmente, quando você compra um produto na loja, o vendedor ou a vendedora, ela te pede o seu cadastro nesse banco de dados. É direito seu autorizar ou não essa inclusão, tá? Para você receber essas informações daquela loja, tá? Vale ressaltar que esse banco de dados, ele precisa estar totalmente acessível ao consumidor, né? Então, a qualquer momento, você pode pedir para a C&A, Riachuelo, etc., você verificar, atualizar o seu cadastro na loja, inclusive pedir a exclusão do seu cadastro na loja, tá? É direito seu. Bem como essas informações precisam ser efetivamente verdadeiras e claras, tá? Não podem ter informações falsas, certo? Bom, para a gente terminar nosso assunto de hoje, nós vamos falar sobre os contratos feitos à distância, né? O que são os contratos feitos à distância? Nos termos lá do artigo 49. São aqueles contratos, né, gente, que são os contratos de consumo celebrados fora do estabelecimento comercial do fornecedor, né? Então, qualquer compra que você fez acerca de determinado produto ou serviço realizado pela internet, né, pelo correio, por telefone, por aplicativo, por rede social, ou até mesmo porque aquele vendedor, né, veio na sua casa, bateu na sua casa e oferecendo determinado produto ou serviço. Tudo isso são considerados contratos celebrados à distância nos termos do artigo 49, né? Porque são contratos feitos fora do estabelecimento comercial, né, do fornecedor, onde você não teve a possibilidade, né, teoricamente, de ter um acesso pleno a todas as informações devidas sobre aquele produto ou serviço que você está adquirindo ou contratando, tá? O artigo 49, ele garante ao consumidor, né, o direito de arrependimento, né? Então, se você fez um contrato
fora do estabelecimento comercial, né? Fora da loja física, né? Do fornecedor, seja pela internet, seja por telefone, seja por rede social, seja por correspondência, por correio ou qualquer outro meio, você tem o direito ao cancelamento do contrato por arrependimento, tá? Mas tem um prazo. Qual é o prazo? São dois possíveis. Primeiro, a contar da data da celebração do contrato, né? Então, por exemplo, você hoje recebeu uma ligação da Vivo sobre um upgrade no seu pacote de dados. Então, isso é um contrato eletrônico feito fora do estabelecimento. Hoje é dia 19 de maio. Então, a partir de amanhã, começa o prazo de 7 dias para você pedir o seu direito de arrependimento e o cancelamento desse upgrade que você fez aqui. Certo? A partir de amanhã, dia 20. Certo? Ou então você foi e fez uma compra, né, no Mercado Livre, hoje, dia 19. Então, a partir de amanhã, começa o seu prazo de 7 dias corridos, né, para você pedir o seu direito de arrependimento e cancelar essa compra. Tá? Se você não fez isso quando você celebrou o contrato, você pode fazer isso quando você recebeu o produto ou teve a execução do serviço, né? Então a moça da Vivo diz, olha, esse upgrade ele vai começar a ser aplicado no seu contrato em 48 horas, ou seja, no dia 21. Então a partir do dia 22, seguinte ao dia 21, começa o seu prazo de 7 dias para você pedir o arrependimento e o cancelamento desse upgrade, né? Ou então a sua compra do Mercado Livre, ela chegou no dia 30 de maio. Né? Se ela chegou no dia 30 de maio, a partir do dia 1º de junho, você tem um prazo de 7 dias para pedir o seu arrependimento e o cancelamento deste contrato, certo? Vale ressaltar que, em caso de direito de arrependimento sobre compra de produto, né, o produto precisa ser devolvido da mesma forma que você recebeu, tá? Então ele precisa vir inteiro, com as mesmas características, sem qualquer avaria, né? E pronto, tá? Com o pedido de arrependimento, você tem direito a ressarcimento dos valores que você já pagou, né? E se você já pagou. Se a compra ela é a crédito, por exemplo, então a empresa tem que estornar essa compra a crédito. Mas se você já fez o pagamento, você tem o direito de receber de volta esse valor devidamente corrigido, certo? Além disso, você precisa, como eu já falei aqui, devolver o produto se você já recebeu, e aí com isso você vai ter o cancelamento do contrato, tá certo? Então qualquer dúvida, é só falar e até a próxima.